Olá, eu sou o professor Jacobi Fernandes e neste vídeo nós vamos enfrentar o desafio de tratar de processo administrativo com a nova lei de improbidade. Eu marquei agora 3 leituras para você acompanhar nossa explicação. No artigo 14 da Lei 8429, com a redação dada pela Lei 14.230, foi reafirmado. Artigo 14. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação. Eu vou ler só alguns pedacinhos para você. Qualquer pessoa pode representar. O nome não é denunciar, o nome é representar, porque é dever de todos nós zelarmos pela probidade administrativa. O parágrafo 1º, divergindo das convenções internacionais que o Brasil adotou, estabelece a representação que será escrita ou reduzida a termo e assinada conterá a qualificação do representante. Nada de representação anônima. Não existe isso. Existe denúncia anônima. Representação não. E o parágrafo 2º do artigo 14 estabelece: a autoridade administrativa rejeitará a representação se ela não atender os requisitos do parágrafo 1º, entre os quais a qualificação do representante. O parágrafo 3º define que, atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a apuração dos fatos, através do quê? De processo administrativo disciplinar, aplicável ao caso. Todas as leis de servidores públicos estabelecem o dever da probidade e, portanto, tem uma íntima relação entre a Lei 8429 e o regime jurídico dos servidores. Eu vou ler agora para você tratar, em síntese, de outro artigo importante relacionado a esse tema, processo administrativo que apura a improbidade. Acompanhe na tela comigo a leitura agora. Artigo 15. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática de ato de improbidade. Parágrafo único. O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas poderá, a requerimento, designar representante para acompanhar o procedimento administrativo. Eu paro a leitura agora e depois nós continuamos com a leitura do artigo 22. Veja, pode acontecer de eu receber uma denúncia anônima e no momento em que determino o arquivamento, alguém do Ministério Público decidir subscrevê-la. Aí passará a ser uma representação do Ministério Público. No caso, o artigo 14, ele trata de um dever da comissão processante que a maioria não sabe. Muitas vezes a comissão que apura processo administrativo disciplinar simplesmente não comunica a ninguém. Quando estiver apurando a irregularidade denominada de improbidade administrativa, tem o dever de dar conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. Faz parte da nossa triste história a situação em que um gestor foi nomeado para dirigir uma comissão de processo administrativo disciplinar e não sabia disso. Ele acabou virando réu numa investigação do Ministério Público por omissão na comunicação ao Ministério Público. Fique atento a isso. E a ideia é que o Tribunal de Contas e o Ministério Público podem determinar que alguém acompanhe a investigação. Isso pode acontecer quando o tema assumiu grandes proporções na imprensa, em que todo mundo quer marcar presença na apuração dos fatos. Agora eu vou voltar à tela e vamos ler juntos a ideia do artigo 22 da nova Lei de Improbidade com a redação atual. Artigo 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o Ministério Público de ofício ou a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação formulada de acordo com o disposto no artigo 14 desta lei, poderá instaurar inquérito civil ou procedimento investigatório assemelhado e requisitar a instauração de inquérito policial. Parágrafo único. Na apuração dos ilícitos previstos nesta lei, será garantido ao investigado
a oportunidade de manifestação por escrito e de juntada de documentos que comprovem suas alegações e auxiliem na elucidação dos fatos. A inovação que veio agora é deixar claro que o investigado tem direito de oferecer a defesa dele, mesmo no processo administrativo, inclusive de juntar documentos. E agora nós vamos lembrar um dispositivo importante que foi introduzido agora. É que o Ministério Público poderá chamar o Tribunal de Contas para identificar o valor do débito, do dano causado ao erário. Eu vou ler só um pedacinho na tela para você do que nos interessa agora. Artigo 17, letra B. O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil, desde que dele advenham ao menos os seguintes resultados. E aí a norma coloca os resultados possíveis. No parágrafo 3º, para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizada a oitiva do Tribunal de Contas competente, que se manifestará com indicação dos parâmetros utilizados no prazo de 90 dias. Note como é importante, o Ministério Público pode estabelecer um acordo de não persecução civil. A pessoa não será responsabilizada, desde que ocorram algumas das seguintes hipóteses. Isso facilita, porque muitas vezes houve o dolo, mas não na dimensão pretendida. E é possível a gente encerrar rapidamente um processo em que todos ganham pela celeridade e pela paz que isso oportunizará a todos os envolvidos. E a inovação que vem aí é ouvir o Tribunal de Contas sobre o valor do dano. Certamente alguns podem dizer, isso não está nas atribuições do Tribunal de Contas. Está sim, zelar pelo erário e participar das apurações e estabelecer a proteção devida da legalidade faz parte das atribuições, das nobres atribuições do Tribunal de Contas. Eu convido você a continuar acompanhando o nosso trabalho nas redes sociais e compartilhando o que fazemos para melhorar a administração pública do nosso país. Além disso, consultar nossas obras. Nesse caso específico, indicaria para você o Manual do Ordenador de Despesas, uma obra prática que nós escrevemos e que pode auxiliar muito no dia a dia da execução da despesa pública.